Pronto, tô gravando. Vamos lá, gente. Civil 5. Vocês lembram da... Deixa eu ligar a câmera aqui um pouquinho. Vocês lembram de onde nós paramos, lá no caderno? Oi, alô? Tem alguém online aí? Pode desbloquear o microfone alguém, por favor. Princípio da taxatividade. Isso aí. Terminamos para a consecução prática do princípio da autonomia da vontade, correto, gente? Eu vou abrir aqui o ecrã do meu computador e não sei se vocês abriram lá o sistema do Sigur. Eu coloquei o material complementar, tá? E eu coloquei o material também de escrita no caderno. Eu coloquei duas apostilas, uma chamada assim, que eu coloquei até em vermelho em cima da apostila, escrito assim, escrita no caderno, tá? Tem a primeira parte e tem a segunda parte. Ô Rosiele, tu tem que abrir o Sigur, tenta abrir pelo computador, às vezes ele não aparece no aplicativo do celular não, tá? Depois você tenta abrir pelo teu computador. Ou então, eu vou colocar esse material também mais tarde lá no grupo, tá? Tudo que tiver no Sigur, eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp, que eu fiz um grupo para a turma, de Civil 5 manhã, Civil 5 à noite e Civil 6 à noite, tá? Tá todo mundo lá no grupo. Eu vou abrir aqui o ecrã da câmera e eu não vou ter como olhar o chat de vocês não, tá? Eu vou pedir para todos desligar os microfones e na hora que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguém pode me chamar, tá? Pelo microfone, que eu não vou ter acesso ao chat não, que eu vou abrir a tela aqui do material. Para poder passar para vocês todo mundo junto, tá? Tá todo mundo olhando o que eu coloquei aqui na tela? Alguém abre o microfone, por favor. Apareceu agora, professor. Apareceu? Vocês viram esse material no Sigur que eu coloquei? Continuação de escrita no caderno, primeira parte. Tem a primeira parte e tem a segunda parte. Alguém pode me sinalizar aí pelo microfone que viram isso no sistema do Sigur? Tá aqui. Tá no Sigur. Esse material que eu coloquei lá no Sigur, eu recomendo a todos copiar no caderno para dar continuidade daquilo que já foi ditado em sala de aula, tá, gente? Essa parte, quando vocês virem o material no Sigur, escrito continuação de escrita no caderno, tenta passar no caderno, tá? Para quem tiver tempo, quem tiver um tempinho sobrando, tenta passar ele para o caderno para poder dar a continuidade. Que o material de continuação de escrita, ele é diferente do material complementar, que também está lá o material complementar. Eu coloquei o material complementar do dia 5 de março, no dia 12 de março, e ele também serve para essa aula de hoje, que a gente vai terminar a parte de introdução e teoria geral dos direitos reais. Tá? A partir da próxima semana a gente vai começar a falar de posse. Tá? Vamos lá. Continuação. Alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar, tá? Pelo microfone. Eu não estou conseguindo olhar o chat, que eu abri essa parte aí para poder aparecer na tela de vocês. Vamos lá. Vamos continuar falando sobre os princípios fundamentais, tá?
Direito das coisas. Continuação sobre o assunto princípios fundamentais dos direitos reais. Vamos falar sobre o princípio da tipicidade. Os direitos reais existem de acordo com os tipos legais, são definidos e enumerados determinados tipos pela norma, e só estes correspondem os direitos reais, sendo, pois, seus modelos somente os direitos constituídos e configurados à luz dos tipos rígidos, consagrado no texto positivo, é que poderão ser tidos como reais. Esses tipos são previstos pela lei de forma taxativa. Tá? O que é isso? O princípio da tipicidade, ele quer dizer que todos os direitos reais, tá? Isso é doutrina majoritária, tem uma doutrina minoritária que diz que não, que certos tipos de direitos reais não está constando na norma. Quando eu falo norma, é norma de lei escrita, tá? Ato legislativo. Mas a grande maioria dos doutrinadores, grande parte da jurisprudência diz que é dessa forma, tá? Que os direitos reais, todo ele é de forma taxativa, tanto pelos artigos do 1225 do Código Civil, quanto das leis esparsas e leis especiais, e algumas outras leis espalhadas pelo Código Civil. Tá? Diferentemente dos direitos reais, nos direitos obrigacionais, admite-se ao lado dos contratos típicos ou atípicos em número ilimitado, ou seja, inclusive os contratos atípicos, quando uma pessoa pode fazer um contrato com outra pessoa de qualquer forma, pode escrever, ou pode ser contrato verbal para qualquer pessoa, qualquer tipo de prestação, ele é diferente dos direitos reais. Tá? Próximo princípio, o princípio da perpetuidade. A propriedade é um direito perpétuo, pois não se perde pelo não uso, mas somente pelos meios e formas legais. 2 pontos, apropriação, uso capião, renúncia, abandono. A perpetuidade, qual a diferença dele para os direitos obrigacionais? Ele é perpétuo, ele é para sempre. Os direitos obrigacionais não, cumpriu a obrigação, foi desfeito o contrato. Tá? Já os direitos obrigacionais, pela sua natureza, são eminentemente transitórios. Cumprida a obrigação, extingue-se, não exigido o seu cumprimento dentro de certo lapso de tempo. Prescreve. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só abrir o microfone e sinalizar para mim, tá, gente? Próximo princípio. Princípio da exclusividade. Não pode haver 2 direitos reais de igual conteúdo sobre a mesma coisa. 2 pessoas não ocupam o mesmo espaço jurídico, deferido com exclusividade a alguém, que é sujeito do direito real onde outro já existe. O que é isso? Não existe um titular de um direito da coisa, ou seja, o titular de um bem imóvel, e outra pessoa que seja titular de forma exclusiva como o primeiro titular, a não ser o condomínio. Tá? Vocês vão aprender o condomínio no Direito Civil 6. Tá? Se tiver 100 pessoas como proprietários do mesmo bem imóvel, ali não se perde o princípio da exclusividade, tá? Porque ali é dividido o mesmo princípio da exclusividade, todos têm a exclusividade sobre o mesmo bem, só que dividido em frações ideais, em partes ideais do mesmo bem imóvel. Tá? Então, cada proprietário desse bem, quando está em condomínio, e não quer dizer que cada um tem uma exclusividade sobre um outro bem, do mesmo bem, sobre um sobre o outro. Tá? Continuando, no condomínio, cada consorte tem direito a porções ideais distintas e exclusivas. É certo que, nos direitos reais sobre coisas alheias, há 2 sujeitos, o dono e o titular do direito real, mas, em razão do desmembramento da propriedade, cada um deles exerce direta e imediatamente sobre a coisa direitos distintos, vale dizer, sem a intermediação do outro. No caso do usufruto, por exemplo, o usufrutuário tem direito aos frutos, enquanto o nuproprietário conserva o direito à substância da coisa. O
que é usufruto? Eu sou proprietário de um imóvel e eu quero fazer a doação desse imóvel em vida para um dos meus filhos ou para um dos meus alunos. Eu vou fazer essa doação e vou colocar uma cláusula nesse contrato de doação de usufruto. Eu vou continuar sendo o nuproprietário, ou seja, vou continuar sendo o proprietário do imóvel, tá? Só que a minha filha, ela vai ser a usufrutuária. Ela vai ter direito de usar e fruir da coisa. E até reaver, ela vai conseguir reaver esse imóvel. No caso de uma turbação, de uma invasão, de um esbulho, tá? Então, os direitos reais, eles são distintos, eles foram desmembrados, mas não perdeu a exclusividade em cima do bem, tá? Outro parágrafo. Os direitos pessoais, todavia, admitem amplamente a unidade ou a pluralidade de seus sujeitos, tanto ativos como passivos. Eu já tinha explicado para vocês em sala de aula. Nos direitos reais tem o sujeito ativo, que é o titular da coisa, tem o objeto, que é a coisa propriamente dita, um bem móvel, um celular, um caderno, uma cadeira, e tem o bem imóvel, o terreno, apartamento, casa, tá? Então, a diferença do direito real para o direito obrigacional é que no direito real o sujeito passivo é toda a coletividade, tá? É um sujeito determinável, tá? Não é indeterminável, é determinável. Enquanto que a coisa não for turbada por terceiros, esse sujeito se torna determinável, ok? Toda coletividade quer dizer erga omnes. Vocês já devem ter anotado isso no caderno. Erga omnes é uma pronúncia em latim que quer dizer contra todos, tá? Erga omnes quer dizer contra todos. Tá todo mundo acompanhando, gente? Me sinaliza aí que vocês estão me escutando. Ok. Vocês estão conseguindo acompanhar a sincronia, o sincronismo entre o que eu falo e o que está aparecendo aí na tela? Ou está com delay, está lento? Como é que está meu microfone? Vocês estão me escutando bem? Está picotando? Não, tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem, né? Não está com nenhum barulho de fundo, ruído? Tá ótimo, né? Vamos lá então, vamos prosseguir. Vamos falar agora do princípio do desmembramento. Conquanto os direitos reais sobre coisas alheias tenham normalmente mais estabilidade do que os obrigacionais, são também transitórios, pois, como exemplo, desmembram-se do direito matriz, que é a propriedade. Vocês lembram que nos direitos reais ela começa no capítulo de direito das coisas, começa ali na posse, e depois começa, propriamente dito, o capítulo dos direitos reais. O direito pleno, tá? O direito real pleno é a propriedade. E depois ela vai se desmembrando. Ela se transforma em direitos reais sobre coisa alheia, direitos reais sobre garantia. Então, o único direito real pleno é a propriedade. E dali vai se desmembrando. Tá? Quando se extinguem, como no caso de morte do usufrutuário, por exemplo, o poder que existia em mão de seus titulares retorna às mãos do proprietário, em virtude do princípio da consolidação. Este, embora seja o inverso daquele, complementa-o com ele convive. Tá? Ele foi desmembrado. Aquele mesmo exemplo que eu falei do usufruto. Eu tenho a propriedade de um bem imóvel, eu tenho a propriedade plena. O que eu fiz? Eu desmembrei essa propriedade plena, eu continuo com a minha propriedade quase plena, mas como eu fiz o usufruto para minha filha, ela se tornou detentora de um direito real sobre coisa alheia. Tá? Ela tem o direito de usar e fruir sobre o meu imóvel. Tá? O direito real pleno é quando a pessoa tem os 4 poderes da propriedade, que é usar, gozar, que quer dizer fruir, né? Dispor, quer dizer vender, e reivindicar o bem. Ok?
Como eu faço esse desmembramento do usufruto para minha filha, ela vai ter somente os poderes de usar e gozar. Ou seja, ela vai poder morar no imóvel, ela vai poder usar o imóvel da forma que ela quiser e também vai poder alugar o imóvel. Ou então até emprestar para uma terceira pessoa. Tá? Mas eu ainda vou continuar sendo proprietário do imóvel. Nós vamos ter aula sobre usufruto. Tá? Mas lá para frente a gente vai poder desmembrar mais esse instituto da usufruto. Vamos lá. Quando se extinguem, como no caso, já falei essa parte, vamos para outro princípio. Não acabamos os princípios. Vamos para as figuras híbridas ou intermédias. Entre o direito de propriedade, que é o direito real por excelência, e o crédito de uma quantia certa, que é o direito pessoal, mais característico, há uma grande variedade de figuras que, à medida que se distanciam dos extremos, tendem a confundir-se. A lei diz, por exemplo, que se dois prédios são vizinhos, um dos proprietários tem a obrigação de concorrer para a construção do muro comum. Trata-se de direito real ou de uma obrigação? Tá? Para esses casos, anota Santiago Dantas, a doutrina medieval engendrou a figura das obrigações propter rem, ou seja, própria da coisa. Obrigações em consequência da coisa. Elas são ambulatórias, acompanham a coisa nas mãos de qualquer novo titular, de tal maneira que, se vende um prédio, transfere-se para o adquirente a obrigação de entrar com a metade das despesas do muro comum, assim como para ele também são transferidas todas as obrigações que estão compreendidas na vizinhança. Que obrigação propter rem? É uma obrigação que ela fica presa, por isso que ela é chamada de ambulatória, que ela fica seguindo a coisa. Exemplo da taxa condominial. A pessoa quando compra um apartamento, essa taxa condominial, ela fica presa ao bem imóvel. Se o proprietário anterior ele não pagou as taxas condominiais, eu faço uma escritura de compra e venda com esse proprietário. Se eu não estiver atento e se esse proprietário tiver de má fé e não me passar as cotas condominiais em atraso, eu vou ser obrigado a pagar essas cotas condominiais. Não adianta quando o condomínio vier me cobrar, entrar com uma ação de cobrança contra as taxas condominiais, eu falo assim, não, essa taxa é de 2005, eu comprei esse apartamento em 2010, vá cobrar o proprietário. Não, negativo. Eu sou obrigado, como eu sou titular novo desse bem imóvel, a obrigação é minha pagar essas dívidas condominiais. Tá? O máximo que eu posso fazer ali, para eu poder manter o meu direito, é entrar com uma ação de regresso, de cobrança contra esse antigo proprietário. Mas é uma ação de cobrança de obrigação, não tem nada a ver com os direitos reais. E a obrigação propter rem, ela não é somente, a gente não fala somente em taxas, em contribuições, em deveres pecuniários somente da coisa. Ela também tem outros tipos de obrigações, como no caso aqui que eu acabei de falar, que está escrito aqui no caderno de vocês, a obrigação de contribuir com a divisão dos muros. Tá? Se eu comprei um terreno, do lado desse terreno, a minha irmã comprou um outro terreno, nós temos que fazer um muro, né, para poder dividir os dois terrenos. Então o custo dessa construção desse muro é das duas partes. Tá? Eu tenho que pagar metade e a minha irmã tem que pagar a outra metade. Ela é considerada uma obrigação propter rem. Tá? A doutrina menciona, com efeito, a existência de algumas figuras híbridas ou intermédias, que se situam entre o direito pessoal e o direito real. Constituem elas, aparentemente, um misto de obrigação e de direito real, e provocam alguma perplexidade nos juristas, que chegam a dar-lhes, impropriamente, o nome de obrigação real. Outros preferem a expressão obrigação mista. Os jurisconsultos romanos as denominavam com mais propriedades obligationes ob rem, ou propter rem. Os ônus reais, uma das figuras híbridas, tem mais afinidades com os direitos reais de garantia. Tá? O que é de ônus reais? Alguém que já ouviu falar em certidão de ônus reais?
Alguém já comprou algum imóvel que possa dar aqui um exemplo? Estão comigo, gente? Estão me escutando? Sim, professor. Cadê a nossa corretora? Tem uma corretora de imóveis na nossa turma. Ela tá online? Eu esqueci o nome dela. Entendi. Railane, Ela tá aí? Tá online ela? não sei, mas eu sei o que é certidão de ônus Sim, reais. professor, tô aqui. Tá aí, Railane. Você trabalha com imóveis novos, né? Se eu não estou enganado. Você nunca vendeu imóvel. Isso, mas aí às vezes eu trabalho pelo Minha Casa Minha Vida, que você só entra com esse benefício se você não tiver imóvel no seu nome. Às vezes, quando consta imóvel lá no site da Caixa, a gente pega esses ônus reais para ver que se a pessoa realmente não tem imóvel no nome. Tá. Essa certidão de ônus reais, tá? O que ela diz nessa certidão de ônus reais? Ela é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Desde o primeiro proprietário, tá? Que tem relatos de registro de imóveis aqui no país a partir de 1916, tá? Com a vigência do antigo Código Civil, que também é datado de 1916. Dali começou a ser criados os RGIs. O pessoal fala muito errado, não é RGI. Pessoal, o que quer dizer RGI? Registro Geral de Imóveis. O Registro Geral de Imóveis ele funciona para a cidade pequena. Um exemplo, Itaguaí, que tenho certeza absoluta que só tem um registro de imóveis lá. Búzios, cidade pequenininha, tá? Cidade média, a grande não é mais RGI. Aí é chamado de RI, Registro de Imóveis. Aqui no Rio de Janeiro são vários registros de imóveis. Esse registro de imóveis, como é que é definido os registros de imóveis? Por exemplo, vocês, a maioria deve morar em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo, Paciência, Cosmos. O registro de imóveis, o antigo registro de imóveis aqui da nossa região, é o quarto RI. O quarto RI ele fica ali, pelo da caminhada, ele passando ali pelo Hospital ali Pedro II, virou aquela curvinha ali, um pouquinho mais na frente tem uma Caixa Econômica Federal. Do lado daquela Caixa Econômica Federal, ele é quase de fundos, tem o quarto RI, tá? Só que o quarto RI ele está trabalhando parcialmente. Hoje em dia ele só serve para averbações e para tirar certidões de ônus reais de 2015 ou 2016 para cá, que ele foi desmembrado. Foi aberto um novo cartório, que é o 12º, que fica ali em Campo Grande. Então, oficialmente, o cartório de registro de imóveis, que pega boa parte da Zona Oeste, é o 12º, tá? A ônus reais, quando você tira uma certidão de ônus reais, ou certidão de inteiro teor, ela vem dizendo o histórico todinho do imóvel. De que forma que apareceu esse primeiro imóvel, quem foi o primeiro proprietário, que tipo de construção que foi feita ali no primeiro momento, se teve um desmembramento desse bem imóvel, se o primeiro proprietário ele vendeu para outro proprietário, vendeu para um terceiro, para um quarto, para um 10º, 20º, se durante esse tempo que esse titular dessa propriedade ele casou, tem que ser averbado, se ele se divorciou também tem que ser averbado, se ele faleceu posteriormente tem que ser averbado o formal de partilha ou a carta de adjudicação. E os direitos reais, ele vem sempre no final da certidão de ônus reais. Então, esses ônus reais, ele vem dizendo que gravames, tá? Dívidas relacionadas ao bem imóvel. Se eu comprei esse imóvel pela Caixa Econômica Federal, da forma antiga, que utiliza até hoje, mas é muito difícil, na forma de hipoteca, se eu não paguei essa hipoteca, o banco vai me retomar esse direito real sobre garantia, que meu direito real sobre garantia seria hipoteca. Nós também vamos falar sobre isso futuramente nas nossas aulas. Então o banco vai entrar com um processo, no caso da hipoteca, para poder retomar esse imóvel. E se eu for um vendedor de má fé, um proprietário de má fé, eu vou tentar vender esse imóvel, tá, para eu poder me livrar dessa dívida. Só que para você lavrar uma escritura pública ou então financiar o imóvel por uma outra instituição financeira, os bancos e o cartório ele pede uma certidão de ônus reais.
Tá? E essa certidão ela só tem validade para 30 dias. Então, se eu tentar vender esse imóvel, um imóvel que esteja hipotecado ou alienado, ou então ele tem uma penhora, eu não paguei o IPTU, a prefeitura entrou com uma penhora em cima dos meus bens, então ela vai ficar constando lá na certidão de anos reais, ela vai aparecer. Então, na hora que eu for tentar lavrar essa escritura em cartório, se eu tiver de má fé, o escrevente, se ele também for de boa fé, ele não vai lavrar essa escritura, que ele vai observar que o imóvel está bloqueado, tá? Então, esse tipo de figura híbrida, ela é chamada de ônus reais. Ela é diferente da própria terreno, tá ok? A própria terreno, ela é uma obrigação ambulatória que ela fica perseguindo a coisa, tá? As obrigações próprias do bem. Agora, ônus reais são bloqueios que ficam nesse bem imóvel. No caso da hipoteca, no exemplo hoje, muita gente daí do grupo já deve ter comprado, ou então seus pais compraram o imóvel através de alienação fiduciária. Se eu comprei o imóvel em alienação fiduciária em 30 anos de prestação, como é que eu vou vender esse imóvel? Quem tem o direito real pleno desse imóvel é o banco que comprou. Eu tenho só o direito de uso de fruição. Tá? Eu só vou me tornar proprietário pleno no final, no dia que eu pagar minha última prestação. Eu vou pegar uma baixa de alienação no banco e vou averbar na matrícula do meu imóvel. Tá lá no registro de imóveis, depois eu vou tirar uma certidão de ônus reais e ela vai vir 100% a minha propriedade plena para mim. Então a ônus reais ela serve exatamente para isso, para colocar bloqueios na titularidade do imóvel, tá? Para a pessoa não tentar fazer uma execução, não tentar fazer uma fraude aos credores, fraudes à execução, tentar dilapidar os imóveis. Então, deve ter gente aqui que gosta de direito do trabalho. Futuramente, quando vocês entraram com uma ação judicial pelo reclamante contra a reclamada, que seria o empregador, se esse empregador, no dia da execução ou da liquidação da sentença, ele não pagar, ele alegar que não tem nada, não tem condições de pagar, o que vocês vão fazer como advogados? Vocês vão fazer uma busca de bens. Se aparecer algum bem imóvel em nome da empresa, você vai pedir ao juiz para ele gravar a penhora lá na certidão de ônus reais desse imóvel, tá? Ou seja, se a empresa ela tentar de uma malandragem vender o imóvel para não pagar esse funcionário, ela não vai conseguir, que vai ter lá a obrigação de ônus reais constando lá na matrícula do imóvel, vai bloquear a venda desse imóvel, ok? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Ninguém tem nada, não tem dúvida nenhuma? Eu vou mudar para a segunda apostila então, tá, gente? Segunda parte da escrita no caderno. Vamos continuar aqui na nossa leitura. Vamos lá. Já mudou na tela de vocês a apostila? Apareceu aí continuação de escrita no caderno, segunda parte? Já? Graças a Deus, a internet está funcionando bem. Vamos lá. Obrigações próprio terreno, ônus reais e obrigações com eficácia real. Obrigações próprio terreno. Obrigação próprio terreno é a que recai sobre uma pessoa por força de determinado direito real. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado, de titular do domínio ou de detentor de determinada coisa. É o que ocorre, por exemplo, com a obrigação imposta aos proprietários e inquilinos de um prédio de não prejudicarem a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos. Artigo 1277. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. As obrigações próprio terrenos, elas não são obrigações só pecuniárias, referente a valores. Nesse exemplo aqui, ela tem
o exemplo do sossego, a saúde dos vizinhos. Deixa eu ler aqui para vocês o artigo 1277. Artigo 1277 do Código Civil. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, tá? Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança, tá? Tem um enunciado aqui 319 da CEJ, a condução e a solução das causas envolvendo conflitos de vizinhança devem guardar estreita sintonia com os princípios constitucionais da intimidade, da inviolabilidade, da vida privada e da proteção ao meio ambiente, tá? Na continuidade aqui do nosso material, ele diz o seguinte: decorre da contiguidade dos dois prédios, tá? Tem uma revista, não sei se vocês já ouviram falar, a Revista dos Tribunais, tá? A edição número 505/79, a Revista dos Tribunais ela é considerada como se fosse uma jurisprudência. Ela é bem forte no mercado nacional. Ela diz o seguinte: vizinho não é apenas um prédio contíguo. O que é prédio contíguo? Um prédio ao lado do outro. Ou seja, se eu minha casa é a casa 1, a casa do vizinho é a casa 2, que é vizinho de parede. O vizinho da casa 3, ele é considerado prédio contíguo, tá? Então, ele tem a obrigação, ou ele, ou o locatário. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Abriu o microfone. Alguém quer falar? Eu escutei um barulho. Não, né? Vamos continuar então. Vamos continuar aqui a leitura. Por se transferir a eventuais donos, a eventuais novos ocupantes do imóvel, entre parênteses, ambulante condomínio, é também determinada obrigação ambulatória, tá? Então ela está sempre perseguindo a coisa, ela está sempre perseguindo o titular do direito, tá? São obrigações que surgem ex vileges, atreladas a direitos reais, mas com eles não se confundem em sua estruturação, enquanto estes apresentam ius in re, ou seja, direitos sobre a coisa ou da coisa. Essas obrigações são concebidas como ius ad rem, ou seja, direitos por causa da coisa ou advindos da coisa. Então ela está sempre batendo, esse texto aqui está sempre batendo na mesma tecla de que as obrigações próprio terreno, ela é ambulatória, ela está perseguindo o titular da coisa, ela está perseguindo a coisa e muitas das vezes, como no parágrafo anterior mencionou aqui, ela está perseguindo até o ocupante do bem imóvel, até o locador do bem imóvel, tá? Embora o Código Civil não tenha isolado e disciplinado essa modalidade de obrigação, pode ela ser identificada em vários dispositivos esparsos e em diversas situações. Por exemplo, na obrigação imposta ao condômino de concorrer para as despesas de conservação da coisa comum, como eu tinha falado com vocês. Deixa eu ler aqui o 1315. 1315 do Código Civil. O condômino é obrigado, tá? O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar as ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único.
presume-se iguais às partes ideais dos condôminos. É a cota condominial, como já tinha falado para vocês. Ou então, eu comprei um imóvel com mais 3 alunos da nossa turma aí. Nós estamos em condomínio, na propriedade desse bem. Então, não é justo só eu ficar pagando IPTU, ficar pagando manutenção do imóvel, se as outras duas partes não entram para poder pagar as despesas do imóvel, tá? Na do condômino, no condomínio em edificações, de não alterar a fachada do prédio. Artigo 1336, inciso 3º. Deixa eu ler para você. Essa aí já é uma obrigação própria terreno, que não diz, que ela não fala sobre obrigação pecuniária. Vamos lá, artigo 1336, inciso 3º. São deveres do condômino. Inciso 3º. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. E quando eu falo em condomínio, tá? Condomínio em edificações é o condomínio edilício, tá, gente? Ela não tem nada a ver com condomínio, 3 pessoas comprando um imóvel, tá? 3 sócios de um bem imóvel. Quando eu falo dessa parte do 1336, condomínio em edificações, é o condomínio edilício, ok? Isso aí vocês vão aprender lá na frente no Direito Civil 6. Na obrigação que tem o dono da coisa perdida de recompensar e indenizar o descobridor. Artigo 1234. Vamos lá, que é da seção 2 da descoberta. O 1234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Isso quer dizer o quê? Na parte do código tem a parte da descoberta, que também é um direito real. Tá? Eu achei um diamante, tá? Mas ele tem um dono. Tá? A obrigação que vai acompanhar esse diamante e ao titular desse diamante é o pagamento de 5%. Se eu encontrei o que estava perdido dele, se ele se declarar proprietário desse bem móvel, tá, desse diamante, ele tem a obrigação de me indenizar de pelo menos 5% do valor do bem, e mais as despesas que eu tive com conservação e transporte da coisa. Tá? Isso para vocês observarem também quando a gente fala de direitos reais. Os direitos reais eles não foram criados somente para bens imóveis, eles foram criados também para bens móveis, tá? Prosseguindo. Na dos donos de imóveis confinantes, de concorrerem para as despesas de construção e conservação de tapumes divisórios. Vamos para o 1297. Artigo 1297, parágrafo 1º. Artigo 1297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os 2 prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Parágrafo 1º. Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes, vivas cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presume-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes. O que é proprietário confinante? É um proprietário do lado do outro. Tá? Se meu terreno é o terreno 1, o terreno 2 é meu confinante, ele é vizinho de muro. Tá? Voltando aqui para o artigo, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação. Tá? Ou seja, está aí mais uma obrigação própria terreno.
na construção desses muros, tapagem, cerca de arame, é obrigação minha e do meu vizinho confinante a despesa dessa divisão desses imóveis, ok? Vamos lá. Na obrigação de dar caução pelo dano iminente, ou seja, dano infecto, quando o prédio vizinho estiver ameaçado de ruína. Vamos aqui para o 1280. Artigo 1280. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. O que é isso? Eu sou vizinho de uma casa, de um prédio de 3 andares, um prédio abandonado, ou então uma casa abandonada. Só que essa casa, ela está ameaçada de desmoronar. E se essa casa desmoronar, ela vai cair sobre o meu bem imóvel e eu vou ter um prejuízo, além do risco de vida das pessoas que moram comigo e da minha vida. Então existe uma ação judicial chamada ação de dano infecto, tá? Primeiro eu vou notificar esse proprietário, tá? Se ele não se movimentar a demolir esse bem imóvel que está em ruínas, eu vou entrar com uma ação e o Poder Judiciário vai obrigar a ele, ou ele faz uma caução, tá? Vai ser estimado um valor que, se esse imóvel desmoronar e eventualmente ele cair sobre o meu bem imóvel, o valor da construção, exemplo, e o prejuízo que eu tiver dentro de casa vai ser em torno de R$100 mil. Ele vai ter que dar um caução proporcional em cima desse valor. Tá? Ou então ele vai ser obrigado a demolir esse bem imóvel dele que está em ruína. Não só bem imóveis em ruínas. Ou então ele pode ter lá um poço, ele pode ter o terreno dele com mato muito alto. Eu tenho notificado ele diversas vezes que ele não está cortando o mato do quintal dele, que pode estar prejudicando a minha saúde, de outros vizinhos. Ele é obrigado a parar aquele matagal para poder até em prevenção ao mosquito da dengue e outras doenças. Então ele é obrigado a reparar, é uma obrigação próprio terreno, como ele é o titular da coisa ou o possuidor, tá? Ele é obrigado a caucionar eventuais prejuízos aos vizinhos ou então reparar o dano lá que eventualmente ele possa causar futuramente, tá? Outra obrigação próprio terreno. Na obrigação de indenizar benfeitorias. Artigo 1219. Artigo 1219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluputuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, tá? O artigo que fala sobre benfeitorias é o artigo 96 do Código Civil. Deixa eu ler o artigo 96 para vocês entenderem o que são benfeitorias. Deixa eu achar aqui no meu código o artigo 96. Artigo 96 do Código Civil. As benfeitorias podem ser voluputuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluputuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável, ou sejam de elevado valor. O que é benfeitoria, gente? Eu sou proprietário de um terreno, eu vou fazer uma construção de uma casa e vou colocar esse imóvel para alugar, tá? Lá no meu contrato de locação, estou dando um exemplo, tá? Fugindo um pouco dessa parte de direitos reais.
de obrigações de próprio terreno, desculpa. Então, eu vou alugar esse imóvel para uma pessoa e lá no meu contrato de locação, se eu for esperto, se eu for profissional da área, eu vou colocar uma cláusula que esse locatário, tá, ele não pode fazer benfeitoria no meu bem imóvel, tá? Imagina você alugando uma casa para uma pessoa, esse cara vai lá, tira o piso, um piso que você gosta, um porcelanato, coloca um taco, ele quebra a parede dos quartos, transforma 2 quartos em um só, ele faz uma construção nos fundos, faz um barraquinho a meia água, ele constrói um segundo andar que, consequentemente, possa desvalorizar o meu imóvel. Tem alguns imóveis de 2 andares que desvalorizam, em vez de valorizar, desvaloriza, que a preferência são para imóveis lineares. Ou seja, ele fez uma benfeitoria no imóvel. Aí no final dos contratos de locação ele vai querer ser indenizado pelas benfeitorias. Terminou o contrato, ele está com os aluguéis em dia, ele pagou a multa contratual, aí ele fala para mim, Flaviano, eu coloquei taco na casa toda, gastei 20 mil reais, eu fiz uma meia água nos fundos, gastei mais 50 e fiz uma piscina, tá? No bem. Então ele vai querer que eu devolva para ele em dinheiro tudo que ele gastou em benfeitorias ao imóvel. Mas se está constando no contrato de locação que não cabe a ele fazer benfeitorias no meu imóvel, que eu sou proprietário, locador do imóvel, ele fez porque ele quis. Pelo contrário, eu posso entrar com uma ação contra ele para poder ser ressarcido, para voltar o meu imóvel na forma original do que foi entregue a ele. Tá? Agora, se eu não coloquei cláusula nenhuma no contrato de locação e ele fez as benfeitorias, ele vai ser indenizado somente pelas benfeitorias necessárias e úteis. Tá? As voluputuárias, que diz aqui no parágrafo 1º, eu vou repetir aqui o parágrafo 1º, são voluputuárias as de mero deleite ou recreio. Tá? Mero deleite ou recreio. Uma piscina, ele constrói um play, coloca brinquedo para criança, coloca uma churrasqueira. Isso é uma benfeitoria voluputuária. Tá? Prosseguindo, são voluputuárias as de mero deleite ou recreio que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Tá? E o parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Então, os únicos tipos de benfeitorias indenizáveis são as benfeitorias úteis e as necessárias. As necessárias estourou um cano e a pessoa que está lá no meu bem imóvel, ele foi lá e consertou. Tá? O telhado estava vazando, ele foi lá e fez o reparo. Tinha uma porta que estava estourada no fundo do meu imóvel, estava com defeito, não estava abrindo, o imóvel poderia ser invadido, ele foi lá e trocou essa porta. Isso aí é considerado benfeitoria necessária. E benfeitorias úteis são muito próximas das necessárias, porque ela facilita ao bem. A escada era muito íngreme, ele foi lá e colocou uma escada um pouco mais leve, por causa dos idosos que estavam morando no imóvel. Então ele fez uma benfeitoria necessária, que é totalmente diferente. As úteis das necessárias, elas são totalmente diferentes das voluputuárias, que a voluputuária, como eu já tinha falado aqui, ela só embeleza o imóvel, ela até valoriza o imóvel, mas ela não foi útil nem necessária para esse imóvel. Então esse exemplo de benfeitorias, ela serve tanto para o contrato de locação, ou até mesmo futuramente numa ação de reintegração de posse, numa ação reivindicatória, que na hora que, se esse possuidor ele for um possuidor de boa fé, essa pessoa que entrou no meu imóvel pacificamente, ele poderá até ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias. Tá? Isso a gente vai ver um pouco mais na frente, quando a gente for falar de posse. Tá? Vamos prosseguir. Vamos lá. Com relação à natureza jurídica, entende a moderna doutrina a obrigação propter rem situa-se em terreno fronteiriço
entre os direitos reais e os pessoais. Configura um direito misto, constituindo um tertium genus, por revelar a existência de direitos que não são puramente reais, nem essencialmente obrigacionais. Tem característica de direito obrigacional, por recair sobre uma pessoa que fica adstrita a satisfazer uma prestação, e de direito real, pois vincula sempre o titular da coisa. É aquilo que eu falei para vocês, as obrigações proprio terreno, ela tem o direito obrigacional, tá? Ela é uma obrigação, é um instituto misto, que ela fala um pouco de direitos obrigacionais, mas ela fala também de direito real, porque ela é sempre atrelada ao titular da coisa. Ela pode ser de forma pecuniária, como as benfeitorias indenizáveis, como as obrigações das cotas condominiais, que ela acompanha a coisa e o titular da coisa, como os outros tipos de obrigações que não seja pecuniária, como os muros entre os confinantes, os tapumes, o dano infecto, como eu já tinha falado aqui para vocês. Então ela não é só a obrigação própria torrent. Muita gente fala que não é questão de valores, pecúnias, obrigações em dinheiro, não. São vários tipos de obrigações. Vamos para outro tópico. Ônus reais. Ônus reais são obrigações que limitam o uso e gozo da propriedade, constituindo gravames ou direitos oponíveis erga omnes. Por exemplo, a renda constituída sobre imóvel. Aderem e acompanham a coisa. Por isso se diz que quem deve é esta e não a pessoa. É aquilo que eu falei para vocês quando a gente estava na primeira apostila. As ônus reais, elas são gravames que limitam o direito de propriedade pleno, tá, do proprietário. Muitas das vezes elas são os direitos reais sobre coisa alheia, tá, como se fosse uma penhora, uma efiteuse, qualquer tipo dessa natureza. Então, ela vai limitar o direito real de pleno da propriedade daquele proprietário, daquela propriedade plena. Tá? O proprietário ele não vai conseguir vender esse imóvel ou doar se ela tiver algum gravame lá na parte da certidão de ônus reais dele, se estiver impedindo a negociação do bem imóvel dele. Tá? Para que haja efetivamente um ônus real e não um simples direito real de garantia, como a hipoteca ou privilégio creditório especial, conforme foi dito, é essencial que o titular da coisa seja realmente devedor, sujeito passivo de uma obrigação, e não apenas proprietário ou possuidor de determinado bem, cujo valor assegura o cumprimento da dívida alheia. Embora controvertida a distinção entre ônus reais e obrigações proprio terreno, costumam os autores apontar as seguintes diferenças. A responsabilidade pelo ônus real é limitada ao bem onerado, não respondendo o proprietário além dos limites do respectivo valor, pois é a coisa que se encontra gravada. Na obrigação proprio terreno, responde o devedor com todos os seus bens, ilimitadamente, pois é este que se encontra vinculado. Exemplo, ônus real. Eu estou devendo... Eu comprei um imóvel em alienação fiduciária, tá? Comprei esse imóvel através da alienação fiduciária da Caixa Econômica Federal, e lá na minha certidão de ônus reais, na hora que vem constando a minha compra e venda do antigo proprietário passando para mim, vai estar constando que eu tenho um crédito fiduciário com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal ela vai se tornar a proprietária do imóvel, e eu vou ter o direito real de usar e gozar do imóvel. Tá? Então, se eu ficar devendo esse imóvel, quando a Caixa Econômica entrar com uma ação, um dispositivo para tirar a minha titularidade, ela vai... Por exemplo, o imóvel foi R$200 mil. Eu paguei durante 10 anos. E como a dívida foi aumentando, e eu deixei várias taxas condominiais referente a esse imóvel,
Quando a Caixa me retomou esse imóvel, a dívida já estava em 300 mil reais, tá? A Caixa colocou esse imóvel a leilão, ela me retomou a titularidade do imóvel, ela colocou o imóvel a leilão e vendeu por 100 mil reais, tá? Os outros 200 mil reais, ela recuperou 100 mil reais. Os outros 200 mil reais, ela não vai ter como entrar com uma ação para fazer busca dos meus outros bens. Ela não vai me executar de uma outra forma. Ela só vai ficar a dívida referente a esse imóvel, a gente falando em ônus real, somente naquele bem imóvel. Ela não vai passar essa dívida para os meus outros bens. Se eu tiver mais 10 imóveis e ela apurou uma dívida de 300 mil, ela vendeu o imóvel, recuperou 100, ela não vai poder me cobrar esses outros 200 mil reais de forma de execução para outros bens meus. Diferentemente da obrigação próprio terreno. A obrigação próprio terreno, eu estou devendo 500 mil reais ao condomínio. O condomínio entra com uma ação de cobrança, eu não pago, ele vai penhorar o meu bem imóvel. Meu bem imóvel vale 200 mil. O condomínio vai vender, vai penhorar o bem imóvel, vai colocar leilão, vai recuperar 200 mil reais, desculpa. Eu ainda vou ficar devendo 300 mil reais. O que o condomínio vai fazer? Ele vai fazer uma busca de meus outros bens para poder tentar executar o restante da dívida, tá? Então, a diferença do ônus real para a obrigação próprio terreno é essa. O ônus real, ela fica limitada ao bem onerado. A próprio terreno não. A próprio terreno, ela abre para todos os bens imóveis que tiver no nome do titular da coisa. Ok? Os primeiros desaparecem, perecendo o objeto, enquanto os efeitos da obrigação próprio terreno podem permanecer mesmo havendo perecimento da coisa. É isso que eu acabei de falar para vocês, do exemplo do condomínio. Os ônus reais implicam sempre uma prestação positiva, enquanto a obrigação próprio terreno pode surgir como uma prestação negativa. Nos ônus reais, a ação cabível é de natureza real, em ré e script. Nas obrigações próprio terreno é de índole pessoal, tá? Também se tem dito que nas obrigações próprio terreno, o titular da coisa só responde, em princípio, pelos vínculos constituídos na vigência do seu direito. Nos ônus reais, porém, o titular da coisa responde mesmo pelo cumprimento de obrigações constituída antes da aquisição do seu direito. Tal critério, no entanto, tem sofrido desvios, como se pode observar pela redação do artigo 4º da Lei 4591, de 16 de dezembro de 64, responsabilizando o adquirente da fração autônoma do condômino pelos débitos do alienante em relação ao condomínio. É aquilo que eu já tinha falado para vocês. Eu comprei o imóvel, não observei a dívida do proprietário anterior, das dívidas condominiais. Se eu adquiri o imóvel, eu adquiri também as dívidas condominiais, que é uma obrigação próprio terreno. Obrigações com eficácia real. Obrigações com eficácia real são as que, sem perder seu caráter de direito a uma prestação, transmitem-se e são oponíveis a terceiro que adquira direito sobre determinado bem. Certas obrigações resultantes de contratos alcançam, por força de lei, a dimensão de direito real. Embora os direitos reais só possam ser criados por lei, nossa legislação traz exemplos de relações contratuais que, por sua importância, podem ser registrados no cartório imobiliário, ganhando eficácia que transcende o direito pessoal. Podem ser mencionados como exemplo a obrigação estabelecida no artigo 576 do Código Civil, pela qual a locação pode ser oposta ao adquirente da coisa alocada, se constar do registro. Deixa eu ler o 576 para vocês. Enquanto isso, quem tiver com dúvidas pode abrir o microfone e perguntar, tá, gente? Professor? Sim. No caso da dívida de água, que a dívida de água fica no imóvel. Não. Hoje em dia não fica mais não. Antigamente ficava. Hoje em dia a dívida de água, a dívida de light, essas dívidas de consumo, elas ficam atreladas no CPF da pessoa. Mesmo que seja uma dívida antiga? Exatamente.
Se você comprar um imóvel e tiver uma dívida da SEDAI lá de 100 mil reais, você não precisa pagar a SEDAI, tá? A SEDAI que persiga o proprietário antigo. Ela não é obrigação próprio terreno, não. Ela é uma obrigação pessoal. Ah, sim, sim. Outra pergunta. No caso, quando são dois terrenos e tem assim, fronteiriço que estava ali falando, né? Aí um proprietário quer colocar aquela cerca de elétrica. Ele tem que ter permissão do vizinho ou ele pode colocar a bel prazer? São vizinhos confinantes, é um ao lado do outro, correto? Sim, sim. Quem está falando? Qual é o seu nome? É a Ângela, na realidade, se a gente for pela letra fria da lei, se ele colocar uma cerca elétrica, o vizinho confinante ele deveria até concorrer com a despesa dessa cerca elétrica, tá? Porém, não tem previsão no Código Civil, com certeza deve ter provisão na jurisprudência ou na doutrina que fala sobre esse assunto. Vamos supor que seja um muro baixo, tá? E ele coloca uma cerca elétrica e o vizinho tenha crianças, tenha, sei lá, pássaros que fiquem voando pelo quintal, gato, tá? Então, esse vizinho do lado, ele vai ter que entrar com aquela outra obrigação próprio terreno que eu falei agora há pouco, que é o dano infecto, tá? Ele vai ter que invocar esse direito de dano infecto, ele vai ter que provar ao judiciário que essa cerca elétrica ela está sendo prejudicial a ele, tá? Que ela possa causar algum dano futuro para ele. Então, eu acredito que nessa tua linha de raciocínio dele colocar uma cerca elétrica sem consultar o vizinho, sem pedir autorização ao vizinho, até porque esse muro não é somente dele. Como eu falei anteriormente, esse muro ele é uma obrigação próprio terreno dos dois proprietários confinantes. Então ele tem que ter autorização do outro vizinho. Tá? Então se ele colocar uma cerca elétrica e o outro vizinho reclamar, eu não autorizo a feitura, a instalação dessa cerca elétrica, ele tem dois caminhos, do meu ponto de vista. Tá? Outras pessoas podem ter outros pontos de vista, logicamente. Ou ele entra com uma ação de dano infecto, tá? Acerca dessa cerca elétrica, ou então ele entra com uma ação de obrigação de não fazer. Tá? Não sei se você... obrigação de não fazer. Eu acredito que você já tem qual o processo que vocês estão tendo? Processo penal 1 ou 2? Processo penal não, processo civil 1 ou 2? 1, eu acho que é o processo 1 que fala da ação de obrigação de não fazer, obrigação de fazer. Tá? Então, já estudaram isso? Então, então a minha linha de raciocínio é essa. Ou é a ação de dano infecto, ou a obrigação de não fazer. Tá? Nada. Vamos prosseguir. Artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula de sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Parágrafo 1º. O registro a que se refere este artigo será o de títulos e documentos no domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será no registro de imóveis da respectiva circunscrição quando imóvel. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, se não observado o prazo de 90 dias após a notificação. Essa obrigação com eficácia real, o que diz esse artigo 576? Também tem o artigo 27 da Lei do Inquilinato, artigo 27, se não me engano, artigo 2730 da Lei do Inquilinato, que diz sobre a cláusula de vigência do bem imóvel. Eu sou locador de um imóvel, eu aloco esse imóvel para Maria, tá? A Maria é minha locatária. Se eu não colocar no contrato de locação uma cláusula de vigência, ou seja, que eu não posso alienar esse imóvel, ou até posso alienar esse imóvel, vender esse imóvel, mas o futuro comprador, o futuro proprietário tem que respeitar a duração do contrato. Tá? Então, se a Maria, eu vendi esse imóvel para o João, a Maria é a locatária.
o critério do bem imóvel é o quê? Ela tem que pegar esse contrato de locação e averbar lá na matrícula do meu imóvel, lá na minha certidão de ônus reais. Ela tem que pegar esse contrato de locação, levar lá no registro de imóveis e averbar lá. Esse futuro comprador, e na hora que ele for comprar, ele vai ter que observar que esse imóvel está alocado e a Maria está lá nesse contrato até em um exemplo de 2022. Tá? Então ele obrigatoriamente ele tem que respeitar essa cláusula de vigência. Se a Maria dormiu no ponto, ela não pediu que colocasse a cláusula de vigência no contrato, e mesmo que ela tivesse colocado a cláusula de vigência nesse contrato e não averbou na matrícula do imóvel, o proprietário não é obrigado a aturar a Maria até o final do contrato. Ele, assim que ele comprar o imóvel, ele vai mandar uma notificação para ela que até em 90 dias ela tem que desocupar o imóvel. Tá? Isso no caso de bem imóvel. Se for bem imóvel, ele tem que registrar no cartório de títulos e documentos. Vamos prosseguir. Aqui resulta de compromisso de compra e venda em favor do promitente comprador quando não se pactua o arrependimento e o instrumento é registrado no cartório de registro de imóveis, adquirindo este direito real a aquisição do imóvel e a sua adjudicação compulsória. Artigo 1417 e 1418. Deixa eu ler para vocês. Eu vou dar uma acelerada, tá, gente? Tem mais um material aqui que eu vou ler para vocês. Artigo 1417, que ela fala do título 9 do direito do promitente comprador. 1417. Mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar, e se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Que direito é esse? Eu comprei o imóvel da Maria, tá? Eu não tinha o dinheiro todo para comprar esse imóvel à vista, o imóvel custou 100 mil reais, eu dei 50 mil reais e 10 parcelas de 5 mil. Tá? Fizemos uma escritura de promessa de compra e venda, que é diferente da compra e venda, e levei esse contrato de promessa de compra e venda ao cartório de registro de imóveis. Quando eu terminei de pagar a última parcela da minha promessa de compra e venda, da minha parcela, quando eu quitei o valor dos 100 mil reais, eu procuro a Maria simplesmente fala para mim o seguinte: Flaviano, eu não vou assinar escritura definitiva nenhuma para você, eu não vou assinar escritura de compra e venda, eu quero mais 100 mil reais. Ou então, outro exemplo, eu vou procurar a Maria está morando na Bélgica, ou então ela está no local incerto, não consigo achar a Maria. Eu, com esse contrato de promessa de compra e venda, eu vou entrar com uma ação judicial que se chama adjudicação compulsória. O juiz vai tentar encontrar a Maria, se encontrar, vai intimar ela, vai marcar data para ela poder assinar essa escritura de compra e venda. Se ela se recusar, o juiz vai ser o representante dela. O juiz vai me dar uma carta de adjudicação. Logicamente, eu vou comprovar que eu paguei 100 mil reais. Com essa carta de adjudicação, eu vou registrar no registro de imóveis. Ela vai substituir o contrato de compra e venda que eu deveria ter feito com a Maria. Tá? Agora, deixa eu fechar esse material aqui, que eu vou abrir um slide que eu fiz para vocês. Eu vou logo avisando que eu não sou profissional em fazer slides não, tá, gente? Eu dei um jeitinho aqui. Eu vou colocar hoje no Sigu para vocês, ou hoje ou amanhã. Já abriu para vocês aí o slide? Apareceu esse civil 5, direito das coisas. Tá, vamos lá. Agora é como se fosse uma pequena revisão, tá, gente? Uma pequena revisão dessa parte de introdução e teoria geral dos direitos reais. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei para vocês no início. Desculpa, mas vocês devem estar sabendo que vocês já tiveram aula durante a semana com outros professores.
A direção da Universidade Cândido Mendes, ela, como está acontecendo essa pandemia, como nós estamos tendo essas aulas atípicas, essas aulas ao vivo, eu não considero essas aulas como um curso online, tá? Porque não são aulas gravadas que eu grave uma aula e eu coloque no sistema como um curso EAD e você vai lá, assiste o curso, aí você me envia um e-mail, você faz pergunta, aí eu demoro dias para poder responder. Não, isso aqui é eventual, é atípico. Eu li lá o informativo do MEC, é caso sui generis, aconteceu, tá todo mundo sabendo, a pandemia é para preservar as nossas vidas. Vocês estão na casa de vocês, eu não estou na minha casa porque a internet lá de casa eu considero ruim, prejudicaria as nossas aulas, mas eu vim para o escritório. Não tem ninguém comigo aqui no escritório, a minha sócia é uma idosa, ela está em confinamento, ela está em casa, então eu me considero como se eu estivesse em isolamento. Então essas aulas online, a direção orientou para a gente não aplicar prova, tá? Ela deixou a gente bem livre, o professor faz aquilo que ele quiser. Ele vai avaliar o aluno da forma que ele bem entender, tá? Mas eles sugeriram a gente não aplicar prova, tá? O professor pode aplicar prova, mas eles sugeriram a não aplicar a prova. E eu concordo com eles, que com certeza tem aluno que vai ter dificuldade com internet, tem certos alunos, com certeza está aqui na nossa sala de conferência, que o som deve estar picotando, entra um material aqui na tela de vocês, eu já estou falando lá na frente, que tem internet de celular que é horrível, às vezes o aluno não tem internet em casa, às vezes o aluno não tem um notebook, que é melhor assistir essas aulas através de um notebook ou de um computador, o celular é mais para quebrar um galho. Então, a forma que eu fiz para poder avaliar vocês, como nós vamos ter de 4 a 5 aulas, tá? Até o dia da P1, se eu não estiver enganado, a nossa P1 vai ser dia 7 de maio. Então, a cada aula, eu vou fazer sempre um slidezinho com um resumo ou um assunto novo, e no final do slide eu vou apresentar um caso concreto que vocês vão me responder. Depois eu vou colocar lá no Sigu e vou colocar no grupo da turma de vocês, Civil 5, manhã e noite, e o Civil 6, para eu poder receber esse trabalho de vocês, tá? Vocês vão sempre me responder. Então, a cada aula que nós tivermos online, vocês vão responder um caso concreto e já vai valer 2 pontos para P1, tá ok? Então, se tivermos 4 aulas, eu vou transformar esse material em 2,5 pontos, cada resposta que vocês me responderem, valendo ponto. E tiver correta também, tá? Não adianta responder qualquer coisa. E que vocês, até porque vocês vão ter meios para vocês pesquisarem, para vocês poderem fazer a resposta de forma correta. Agora, se forem 5 aulas, cada aula será 2 pontos em cada aula, tá? Alguma dúvida dessa forma de avaliação que eu estou falando com vocês? Tudo certo, né? Então vamos prosseguir. Vamos lá, teoria geral do direito das coisas. Eu vou só ler bem rapidamente, tá, gente? Que falta só 20 minutos para terminar a aula. Esse slide é curto, deve ter de 6 a 7 slides só. Resumo, introdução. A questão terminológica entre direito das coisas e direitos reais. Conforme pode ser anotado, a terminologia entre os direitos reais ou direito das coisas divergem para a doutrina, sendo que para Caio Mário, Orlando Gomes, Silvio de Salvo Venosa, Marco Aurélio de Viana, Cristiano Chaves de Farias utilizam a expressão direitos reais, tá? Vocês já estão no 7º período, todas essas pessoas são conhecidas de vocês, pelo menos os professores falam em sala de aula, ou doutrina que vocês já devem ter lido, ou algum artigo de internet. Então eles são os doutrinadores que chamam os direitos reais de direitos reais, tá? Para mim, essa terminologia, direitos reais e direito das coisas, para mim é a mesma coisa, tá? Que no Código Civil, o livro, ele é chamado de direitos reais,
Tá? O capítulo todinho é chamado, ele é chamado de Direito das Coisas e ele começa com o Instituto Posse. Tá? Ele começa a falar de posse no 1196. Depois que ele começa a falar dos direitos reais, que, se eu não me engano é do 1225, que ele começa a falar da propriedade. Exatamente. É o título 2 dos direitos reais, que ele começa a falar das propriedades. Tá? Propriedade, superfície, servidões, enfim. Agora para Clóvis Bevilacqua, Silvio Rodrigues, Washington de Barros Monteiro, Maria Helena Diniz, Carlos Roberto Gonçalves utilizam a expressão direito das coisas. Para mim, direitos reais e direito das coisas é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Os direitos reais ele é específico dentro do genérico do direito das coisas. Tá? Então, o direito das coisas é amplo e os direitos reais está dentro do direito das coisas. Tá? Dabuz Maluf entende a denominação mais adequada seria da posse e dos direitos reais. Dabuz Maluf está sozinho nesse entendimento dele aqui. Parece que a terminologia mais adequada se relaciona com os direitos das coisas, pois, conforme verificaremos, não trataremos somente do rol estabelecido do 1225 do Código Civil. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Se a pessoa parar para falar somente dos direitos reais, ele vai do 1225 para frente. Só que os direitos das coisas começou mais um pouquinho atrás. Ele começou no 1196, que ele começa a falar da posse. Tá? Inclusive, na próxima semana, nós vamos começar a falar sobre posse, tá, gente? Sendo assim, conforme Silvio Rodrigues, pode-se afirmar que a posse não é direito real, bem como coisa é gênero de bens, de tudo aquilo que não é humano, e sendo assim, podemos ter bens de interesse jurídico e econômico além dos reais, como, por exemplo, os direitos da personalidade e os direitos autorais previstos na Lei 9.610 de 98. Ó, o que o Silvio Rodrigues falou aqui? Hoje em dia tem muito doutrinador considerando a posse como direito real. Tá? Isso aí futuramente nas nossas aulas de posse eu vou mostrar para vocês alguns entendimentos jurisprudenciais e doutrinário afirmando que a posse hoje, tá? Quando a gente fala como posse, a posse social, ela é considerada um direito real para o doutrinador. Ela só não está taxativamente na lei, ou nem no Código Civil e nem em leis esparsas. Tá? Dessa monta, pode ser anotado que, por opção legislativa do Código Civil de 2002, o direito das coisas engloba a posse e os direitos reais, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Nesse sentido, é direito real o conjunto de categorias jurídicas relacionadas à propriedade, seja ela plena ou restrita, também denominada de limitada. Esses direitos reais estão descritos no artigo 1225. Vocês lembram, se não lembrar, depois vocês dão uma lidinha lá no artigo 1225, que são 13. É a propriedade, a propriedade é o único de caráter pleno. Tá? A propriedade é o único direito real pleno. Os outros são limitados, que é a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, que são os direitos reais de uso, tá? E agora os direitos reais de gravame, que é o penhor, a hipoteca, a anticresse, a concessão de uso especial para fim de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje. Tá vendo aqui? Esse gráfico aqui ele até vem um pouquinho errado, porque a propriedade ela está aqui dentro de direitos reais de gozo e fruição. A propriedade ela tem que ficar fora desse esquema aqui, tá? A propriedade ela tem que estar constando como plena. Eu até desenhei isso no quadro para vocês. No caderno de vocês tem esse desenho diferente, tá? A superfície, certidões, usufruto, uso, habitação e laje são direitos reais de gozo e fruição. Nós vamos falar sobre todos esses institutos durante o curso, tá? Até o final do semestre nós vamos falar sobre todos. Próxima aula nós vamos falar sobre posse, depois nós vamos falar sobre propriedade, depois superfície, servidões, usufruto, uso, habitação e laje. E esses direitos aqui também, tá? Aqui é o direito de moradia.
que é o direito do promitente comprador de imóvel, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso e os direitos reais de garantia, que é o penhor, hipoteca e anticresse. A gente vai falar sobre isso tudo aqui. O que é mais extenso é essa parte que nós falamos dos direitos, da teoria dos direitos reais. O que vai ser extenso também vai ser a posse, que vão ser vários desdobramentos, e extenso também vai ser a propriedade. Depois os direitos reais de gozo e fruição, direitos de moradia e os reais de garantia vai ser bem rápido. Característica dos direitos reais. Lembrando que isso aqui é uma revisão, tá, turma? Oponibilidade contra todos, aderência ou inerência, ambulatoriedade, sequela, publicidade, taxatividade, perpetuidade e preferência. Tá? Isso tudo está desmembrado no caderno de vocês, está tudo resumido no caderno de vocês. Nesse material que eu mandei para vocês, vocês complementam lá no caderno de vocês. E tem o material complementar, tá? Para vocês fazerem a leitura na casa de vocês. Prosseguindo. O direito das coisas objetiva assegurar a funcionalidade dos bens apropriáveis, estabelecendo os poderes do titular e respectivos limites. Fundamento constitucional. O artigo 5º, inciso 22 e 23 da Constituição Federal do Brasil. Fundamento legal, o artigo 1228 e seus parágrafos, Código Civil. Elemento interno, que é conteúdo de direito, tá? Elemento externo, que é a proteção. Não regula o acesso aos bens ou o caminho percorrido para se tornar titular, mas a relação dominial dos homens com as coisas. É aquela velha história que eu estou sempre falando para vocês desde o primeiro dia de aula. Tem o sujeito ativo, que é o titular da coisa, tem o objeto, que é a coisa, e tem o sujeito passivo determinável, que é toda a coletividade. É o instituto do erga omnes, tá? Isso aqui eu deixei esse quadro esquemático para vocês darem uma lida, para quem gosta de ler pelo esquematizado ou sistematizado. Isso aqui dá uma noção geral sobre direito real. Direitos reais são direitos absolutos, características dos direitos reais. Ele estabelece as características que estabelece, entre outros, um sujeito determinado e toda a coletividade. O objeto da relação jurídica é sempre um bem material suscetível de valoração, caráter duradouro, oponibilidade erga omnes, geram direito de sequela, direito de perseguir a coisa, objeto do direito, se ela for subtraída do sujeito, são remunerados por lei, números clausulas. Aqui embaixo tem as diferenças das características de direitos reais para os direitos obrigacionais. Estabelecem entre dois ou mais sujeitos determinados, tem por objeto uma prestação, caráter transitório, oponibilidade entre partes, não geram direito de sequela. Rol aberto de direitos obrigacionais, números apertos. Isso a gente está falando sobre direitos obrigacionais, para vocês compararem a diferença dos direitos reais e os obrigacionais. Aqui é outro quadro comparativo, também coloquei para vocês observarem, entre os direitos reais e direitos pessoais. Direitos reais, relações jurídicas, vou falar a diferença de um para o outro. Relação jurídica entre uma pessoa, sujeito ativo, e uma coisa, e o sujeito passivo não é determinado, mas é toda a coletividade, sujeito passivo universal. Vamos observar que esse sujeito passivo, ele não sendo determinado, ele é determinável, tá, gente? Ele não é indeterminado, ele é determinável, tá? Ou seja, toda a coletividade. Já nas relações pessoais, as relações jurídicas entre uma pessoa, sujeito ativo e credor, e tem outra, sujeito passivo devedor. Princípio da publicidade, tradição e registro. Vocês lembram que a tradição é para bem móvel e o registro é para bem imóvel, tá? Princípio da autonomia privada, liberdade. Direitos pessoais é totalmente solto, totalmente com liberdade, logicamente observando os conceitos lá, se eu não me engano, acho que é do 187 do Código Civil. 186 ou 187. Tem que ter capacidade, o objeto tem que ser lícito.
Direitos reais, rol taxativo, números clausos, segundo a visão clássica, que é o artigo 1225. Essa visão vem sendo contestada pela doutrina contemporânea, mas ainda tem prevalecido. Tem sido contestada em relação à posse, né, que nós vamos falar futuramente, que ela não tem os números clausos dela, não está taxativa, mas a doutrina e a jurisprudência já entende a posse hoje como um direito real. E além do 1225, tem outros artigos abertos no Código Civil e outras leis especiais. Direitos pessoais, rol exemplificativo, números apertos, tem o 425, criação dos contratos atípicos, ou seja, são vários tipos de contrato. No semestre passado vocês tiveram o direito civil, eu acho que foi na área de contratos. Tem aqueles contratos nominados no Código Civil e tem outros vários tipos de contratos que são inominados, espalhados aí pela legislação pátria. A coisa responde, direito de sequela. Agora, nos direitos pessoais, os bens do devedor respondem, princípio da responsabilidade patrimonial. Direitos reais, caráter permanente, instituto típico, propriedade. Direitos pessoais, caráter transitório, em regra, o que vem sendo mitigado pelos contratos relacionais ou cativos de longa duração. Instituto típico, o contrato. E aqui é o caso concreto da nossa semana, da aula de hoje, que eu coloquei aqui para vocês fazerem essa questão. É um caso concreto que está valendo 2 pontos. Eu no Sigur e no grupo eu vou colocar uma data, eu vou colocar um e-mail, tá? Não vai ser aquele e-mail que eu passei em sala de aula, porque eu vou receber muito material e vai congestionar minha caixa de e-mail, que é minha caixa de e-mail profissional, pessoal. Então eu prefiro fazer um e-mail só para vocês, para as 3 turmas de Santa Cruz, para eu poder receber o material de todo mundo, para não cair nesse problema de cair no spam. Aí tem lá uma conta minha da NET, embaixo tem o trabalho da Maria, aí depois vem o trabalho do João, aí vem uma petição, vem uma movimentação processual. Não, eu vou fazer um e-mail, um endereço de e-mail só para atender a vocês e receber esse material, ok? Vamos ler aqui o caso concreto e eu vou dar algumas dicas para vocês. Marcelo, proprietário de um apartamento localizado no centro da cidade, decidiu vender o seu imóvel. Célia, vou pedir para quem abriu esse microfone aí fechar, por favor. Parece que está esbarrando em alguma coisa. Ok, vamos voltar aqui. Marcelo, proprietário de um apartamento localizado no centro da cidade, decidiu vender o seu imóvel. Célia, interessada pela localização, avançou com Marcelo um contrato de compra e venda. Avançou que ela acordou. Acordou com Marcelo um contrato de compra e venda, estabelecendo as condições de compra e o prazo para a entrega das chaves, enquanto a documentação fosse providenciada. No dia seguinte, Tadeu, também interessado no apartamento, procurou por Marcelo e, assim como Célia, tomou as mesmas providências sob as mesmas condições. Porém, observe a parte em negrito. Porém, apesar de desconhecerem do negócio um do outro, Tadeu registrou o contrato de compra e venda do apartamento em seu nome e Célia só tomou conhecimento no dia posterior e não pôde registrar. Ok? Vocês sentiram aí que houve uma má-fé do Marcelo. Tá? O Marcelo acordou a venda desse apartamento para Célia, tá? Fez a escritura de compra e venda. Com certeza ele pegou algum dinheiro dela como sinal ou algo desse tipo. E no outro dia ele fez a mesma coisa com Tadeu. Tá? Quem está de má fé nessa história é o Marcelo. Porém, Célia e Tadeu, um não sabe da transação do outro. Por isso que eu coloquei até em negrito ali para poder clarear um pouco a mente de vocês. Porém, apesar de desconhecerem do negócio um do outro, Tadeu registrou o contrato da compra e venda do apartamento em seu nome e Célia só tomou conhecimento no dia posterior e não pôde registrar. O que aconteceu aqui? A Célia comprou numa quarta
o Tadeu comprou na quinta, proprietário de má fé, os dois compradores de boa fé. O Tadeu provavelmente na segunda-feira levou o contrato lá no registro de imóveis e registrou a escritura dele, tá? Ele protocolou a escritura dele. E a Célia, quando foi lá na segunda-feira, ou um segundo depois do Marcelo, ou no dia seguinte, ou alguns minutos ou horas depois, o registrador falou assim: não pode, tá? Já tem uma prenotação aqui de um título de venda de propriedade, tá? Logicamente que na prática ela não vai ter essa resposta na mesma hora, tá? Isso vai ser examinado. Quando alguém leva um contrato para poder registrar no cartório de registro de imóveis, não sei se os mais antigos vão lembrar, a escritura de compra e venda, ela volta com um carimbo ou uma etiqueta chamado número de prenotação, tá? Nessa etiqueta de prenotação, ela vem a data, a hora, o minuto, inclusive o segundo que foi prenotado no registro de imóveis, tá? Para exatamente esse tipo de situação que aconteceu aqui entre Tadeu e Célia. Hoje em dia, então, os dois podem estar de entrada ao mesmo tempo. O que vai diferenciar o segundo. Então esses títulos vão ser examinados, vai passar por várias mesas dentro do registro de imóveis, vai ter a mesa 1, o livro 1, 2, 3 e 4, isso aí está lá na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Tá? Isso aí não vou nem adentrar para falar sobre essa lei, mas no final do exame, que por lei são 15 dias para poder examinar, o título do Tadeu vai ser registrado, tá? Porque ele foi o primeiro a dar entrada, e o da Célia vai ser negativado. O registrador vai informar a Célia o seguinte: Célia, você não pode registrar essa escritura, porque essa escritura, o vendedor é o Marcelo, vendendo para você, só que o proprietário agora atual é o Tadeu, então essa escritura está errada. Você tem que procurar o Tadeu e pedir que o Tadeu faça uma escritura para você. Essa vai ser provavelmente a resposta do registrador. E vai devolver parte do dinheiro que ela pagou para poder registrar. Alguns emolumentos vão ficar lá. Tá? Então a problemática é essa. Então eu desmembrei em duas perguntas. A primeira pergunta: Tadeu pode ser penalizado por algo? O negócio de Tadeu foi lícito? Por que Célia não pôde registrar? Fundamente sua resposta. Tá? Eu não quero resposta por que não pôde registrar, porque o Tadeu chegou primeiro. Porque o negócio do Tadeu foi lícito, tá? Porque ele é mais bonito do que a Célia. Tem que ser fundamentado, tá, gente? Vocês vão ter aí, e hoje é dia 2, se eu não me engano, eu vou botar um prazo até o dia 5, dia 6, para eu poder receber esse material para vocês, tá? Então eu sugiro até vocês começarem a fazer hoje, durante o final de semana, tá? Eu quero fundamentado. Tá? A segunda pergunta é o seguinte: como advogado de Célia, que medidas podem ser feitas? Vou dar uma dica referente a essa segunda questão aqui. As medidas que devem ser feitas contra Marcelo, tá? Que eu vejo aqui quem está de boa fé, Tadeu e Célia, e eu, no meu entender, eu vejo quem entrou com má fé aqui é o Marcelo, tá? Esse aqui é o caso concreto. Quem tiver do celular, dá uma printada se quiser continuar logo daqui a pouco após o almoço. Quem não tiver como printar essa tela aqui, hoje ou mais tardar amanhã, vou estar colocando lá no sistema do Seguro, tá? E vou colocar também no grupo do WhatsApp. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, quem não tiver no grupo do WhatsApp, por favor entre no grupo do WhatsApp, que pode acontecer algum problema no Seguro, então a gente tem que ter 2 canais de comunicação e 3 com o e-mail que eu vou passar para vocês. Tá? Eu já passei meu telefone para vocês, vocês têm o meu WhatsApp, meu telefone, qualquer coisa pode me ligar, qualquer dúvida mande o WhatsApp para mim, e pode também tirar as dúvidas lá pelo grupo, que às vezes a dúvida de um pode ser dúvida de muitos, tá? Então, se vocês conhecerem algum amigo de vocês, colega de classe, que não está no grupo de WhatsApp, pede para eles entrar lá no grupo, que esse grupo é temporário até o final do semestre, tá? Agora eu vou abrir, já são meio-dia aqui no meu relógio,
Eu vou abrir para perguntas para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma indagação? Deixa eu fechar aqui para ver quantas pessoas tem na sala. Hoje eu não fiz a chamada da turma, tá? Mas a partir da semana que vem eu vou fazer a chamada, tá? Eu tô vendo aqui 18 pessoas aqui online comigo. São quantas pessoas? Alguém sabe dizer quantas pessoas entraram no grupo? O máximo de pessoas que já entrou? Melhorar aqui para vocês não tomarem susto. Alguém sabe me informar qual foi o máximo de pessoas que entrou aqui no grupo? Ou ficou sempre entre 18 e 19? Não, né? Então o que eu vou fazer? A partir da semana que vem, é, eu vou fazer sempre a chamada, tá? Eu fui orientado pela direção a fazer a chamada de vocês ou no início da aula ou no final da aula. E lembrando que essa aula, se tudo der certo, eu estou gravando a aula. Eu vou colocar lá no sistema, tá? Eu vou pedir que a partir da próxima semana, um de vocês, ou se alguém gravou hoje essa aula, que esse sistema do Team Link, ele deixa as pessoas gravarem as aulas. Vou pedir para um ou dois alunos para poder gravar a aula, que erros podem acontecer. Eu, quando comecei a utilizar esse sistema, não estava conseguindo gravar, mesmo utilizando o passo a passo que a universidade passou para a gente. Eu tive que baixar um programa, que é vocês devem conhecer, que é a TubeCat, que eu passei a gravar essas aulas. Mas algo pode acontecer, alguma coisa de errada, né? Que eu não confio 100% na internet. Também não sou especialista em TI. Tá? Então vou pedir a partir da semana que vem que algum aluno também possa gravar a aula, que se der problema na minha máquina que eu não consiga gravar, para poder disponibilizar para eu poder colocar lá no grupo de vocês. No grupo não, colocar no Sigur. E estou pensando também em abrir um canal no YouTube e colocar o link dessas aulas lá no YouTube, tá? Até para poder facilitar. Só que o vídeo vai ficar pesado, né? Vai ficar 1h30, quase 2 horas. Vou tentar na próxima aula fazer intervalos de 30 em 30 minutos para poder gravar, colocar 3 vídeos no YouTube por semana. Para quem não conseguir assistir as aulas, para poder assistir a aula pelo YouTube ou pelo sistema do Sigur. Eu acredito que se eu carregar essa aula inteira lá no Sigur, ela vai ficar pesada e vai ficar travando na hora que vocês forem assistir a aula. Pelo YouTube é mais leve, vocês podem assistir através da televisão de vocês, se for smart, ou pelo celular, ou pelo computador, qualquer mídia que vocês acharem conveniente. Mas eu prefiro sempre que vocês estejam aqui. Está até um quórum bom, um quórum de 18 pessoas, com uma turma de 30, 32, um pouco mais da metade da turma, mas de preferência que vocês estejam sempre online. Até porque se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa para poder perguntar, pode perguntar aqui ao vivo, tá? Agora, considerações finais. Eu espero que todos estejam bem. Espero que quem possa ficar em casa continue a ficar em casa. Protejam seus idosos, afastam as crianças dos idosos. Mas pelos últimos dias, as últimas reportagens, pelas últimas reportagens que a gente vem visto aí na televisão, tá matando criança. Ontem eu vi uma reportagem, um bebê de 1 mês e meio morreu nos Estados Unidos. Ontem um brasileiro de 22 anos também faleceu. Então, sinceramente aqui, eu espero que todos se cuidem. Isso é passageiro, essa pandemia vai passar. Vamos ter baixas aqui no país. Provavelmente a gente vai conhecer alguém que vai falecer desse vírus, mas cada um ore para o seu Deus, se apega à sua religião, e espero que todos estejam bem, que tenham um final de semana excelente. E eu estou sempre disponível para vocês, tá, gente? Quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, pode me perguntar que a gente vai encerrar a aula. E a aula foi excelente, obrigado.
Obrigado, Ângelo. Obrigado. Agradeço. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês são muito quietos. Ninguém quer falar mais nada? Posso encerrar nossa aula, nossa reunião, nosso bate-papo? Então vamos lá, ninguém quer falar mais nada? Gente, excelente final de semana para vocês, tá? Um beijo no coração de vocês e vida que segue. Não vamos desanimar. Vamos sim assistir as notícias aí no noticiário, mas vamos ter lazer, vamos estudar. Não vamos ficar só presos nas notícias não, tá, gente? E vamos se cuidar, tá? Um abraço para vocês. Beijo no coração de vocês, tá? Vou encerrando por aqui. Bom almoço para você. Fique com Deus. Outro beijo. Bom almoço para vocês, tá? Excelente tarde, excelente final de semana para todos. Tchau.